O vídeo de hoje está simplesmente imperdível. Felipe Luiz, atual treinador do Flamengo, em uma entrevista emocionante cheia de revelações bombásticas, ao lado do eterno ídolo Zico, abriu o jogo como nunca antes. O comandante rubro-negro falou sobre bastidores, conquistas, momentos marcantes e ainda trouxe opiniões fortes sobre o presente e o futuro do Mengão. Uma conversa histórica que nenhum torcedor pode perder. É difícil assim até dizer que eu me preparei muito, estudei muito, mas na prática vivo situações que não existe preparação, né? Então elas vão te exigindo tomadas de decisões muito complexas, mas aí tem também a ajuda de muitas pessoas na comissão, muitas pessoas que trabalham no clube, para te dar esse suporte para você poder liderar um clube com essa grandeza. Mas sim, foi importante, muito importante para mim eu ter falado, trabalhado, conversado com muitos treinadores para eles poderem me dar um pouco dessa guia deles. E depois, para mim, o fundamental foi ter começado na base. Foi fundamental, porque na base é onde eu pude realmente experimentar, errar, acertar e entender um pouco o que eu queria da minha equipe, como eu queria ver minha equipe no campo, entendeu? E aí foi muito bom esse processo e eu cheguei aqui bem mais preparado do que eu estaria se eu chegasse diretamente no profissional. É verdade, isso aí é fundamental. Quando você começa a viver as situações que você vai viver mais à frente, ali as decisões que você vai tomar, com certeza uma decisão que você está tomando hoje, você já tomou lá atrás. Sim. Né, com a garotada. Sem dúvida. É lá onde eu consegui experimentar muitos sistemas e estruturas de jogo combinadas, tipos de treino, tipos de palestras. Entendi muito mais, até aprendi mais a me conhecer como técnico ainda, com essas decisões difíceis que se tomam, e foi um processo fundamental na minha curta carreira ainda. Eu lembro que quando eu estava na TV fiz uma entrevista com o Barroca, e o Barroca falou da tua história lá dentro do campo, né? Tava do lado, falou, aprendi, porque o cara, vocês não estão vendo, o cara dentro do campo aí resolveu, mudou tudo aqui. Então, como jogador, eu conseguia ver muitas coisas, né? De espaços, de ocupação de espaços, de posicionamento dos meus companheiros, na qual eu aplico até hoje. O futebol evoluiu muito, né? Então hoje muitos treinadores já têm muito bem estudado essas ocupações de espaço, esses posicionamentos diferentes que causam desajuste nos adversários, então a gente seguia por isso. Mas depois, como treinador, são muitos mais detalhes do que somente isso, né? Então, e aí onde que, por mais que parece ser treinador dentro do campo, depois fora as exigências são outras, né? Mas foi um episódio legal, assim. E você, às vezes, para fazer isso, precisa também ter uma certa liderança e um certo respeito, credibilidade perante ao grupo. Porque jogador dentro do campo, muitas vezes, fica cheio de melindre, que não pode falar e tal, e a gente notava claramente que você dentro do campo, podia ser com qualquer um, você chegava e falava, é assim, 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 e o cara retrucava, você não interessa a discussão para ver o que é melhor para a equipe, né? E tem que ser assim. Os jogadores têm que entender isso. Para mim é assim, eu vivo tranquilo, porque sempre eu escutava muitos treinadores falando, poxa, deixar o jogador fora ou tirar esse jogador é difícil, porque eles ficam chateados, não sei o quê. Então para viver mais tranquilo também, eu tenho um lema que tá comigo, que eu faço o que eu acho que é melhor para a equipe. E como sou eu que tomo as decisões, então não me deixam com peso na consciência. Ter que tirar um jogador que é titular, ou ter que dar uma bronca, ou ter que fazer uma cobrança mais dura, eu não me importo, porque eu acho que eu faço sempre o que eu acho que é melhor para a equipe, né? Mas assim, também por sorte, joguei com a maioria desses jogadores que estão nesse elenco de hoje, e tenho uma relação muito, muito estreita, muito próxima com eles, na qual existe uma troca muito boa. Eu conheço bem esse vestiário, eu sei muito bem o que se fala, como é a convivência e a força que tem esse grupo. Então, eu mais do que ninguém acredito muito no que eles podem dar pra gente dentro do campo. Felipe, vem uma pergunta aí do nosso sócio torcedor, um grande rubro-negro, para que, né, haja uma participação, uma interação legal com o nosso programa. Maravilhoso, ok? maravilhoso. Pode vir? Pode vir. Preparado? Preparado. Felipe, tem algum jogo que você sonhava ter jogado com o Zico em campo?
Jogar com ele? Todos. Todos. Ai, ai. Pois é, Zico. Queria jogar comigo, não ia ter lugar no teu time, eu acho. Quer? Eu não ia ter lugar no teu time, eu acho. Ah, Mas tu ia ter no meu. tem lugar. Ia ter lugar pra você que me Pros bons, pros craques sempre tem. Sempre tem. A gente dá um jeito de jogar junto. Não, eu acho Ainda mais hoje, né, que tem que utilizar eu, um plantel. eu particularmente, como treinador, eu gosto muito do jogador que tem um pé bom, pé refinado e que resolve o jogo. Então eu tento preparar todo o time, desde a saída de bola com o goleiro, para que a bola chegue no pé do jogador determinante. Então uma das minhas instruções para os zagueiros e volantes é: olhem o Zico. Eu falo para eles, no caso, outros jogadores que estão comigo, né? Mas eu sempre falo, olhem para ele. A bola, antes de vocês receberem a bola, vocês têm que olhar para ver onde ele está e procurem ele. Mesmo apertado, temos que dar a bola para ele porque ele mesmo apertado é capaz de fazer uma jogada. Não podemos deixar ele sem participar do jogo. Então, Zico, com certeza você poderia ter me ajudado muito aí no Mundial de Clubes agora. Acho que contra o Bayern tu ia ajudar muito. Eu ajudei outro meio-campo, outro que foi treinador, dessa forma, com esse mesmo pensamento seu, que foi o Carpegiani. Aconteceu, são histórias parecidas, né? Eu já falei isso para você. E ele virou para mim, ele me ensinou muito no início, quando ele chegou, ele já com mais experiência, eu ainda jovem, e ele dizendo aqui, ó, eu vou dar a bola para você, tu se vira. Então, fica preparado que quando eu pegar na bola, eu vou dar a bola em você. Aí eu falei, só ajuda, dá uma parecida do lado, da hora que se eu tiver dificuldade para ter quem, né, dá. E era assim, ele pegava a bola, ele olhava, vamos embora. E era o início, né, da jogada e tal. Ele falava para mim, ó, menino, você vai ser muito marcado, você vai ser muito vigiado. Mas se a gente não der a bola para você, é isso que o adversário quer. Ele quer te tirar do jogo. E não se... Uma vez foi legal que ele virou para mim e falou assim, olha, vão te provocar. Então, se derem uma cusparada aqui, você vira o outro para dar aqui também. Não revida não, vai lá e mete gol neles, tá tudo bem. Isso, meu pensamento. Eu aprendi com ele, né? Meu pensamento, mas eu acho que respondendo a pergunta do sócio torcedor, eu acredito que contra o Bayern eu gostaria de ter tido ele no campo. Acho que tu teria solucionado muito problema pra gente aquele dia, que a gente teve alguns, mas... Com os alemães, até que a gente sempre só apanharam. Pô, é difícil. Com o Flamengo e com a seleção. Hoje em dia o futebol é muito físico, né? E fisicamente o time deles é muito forte. Então eu precisava muito dessa tua habilidade de marcação homem a homem, como tinha na época. Não, foi homem a homem esse jogo contra nós. Eles fizeram um pouco de homem a homem, mas não aquela de seguir o campo inteiro. Não, seguiram. Tem imagens do zagueiro seguindo o Arrascaeta até a área. Mas era a forma que eles têm de jogar, de tentar pressionar. O alemão e o alemão é muito disciplinado, né? Ele é aquele cara que... Isso mesmo. Eu teve um jogo, nós jogamos uma final com o Bayer Leverkusen lá em Tóquio, da Copa Kirin. O Bayer Leverkusen era o campeão da UEFA. Aí jogamos. Final, jogo lá e tal, o cara em cima de mim e tal. E marcava, eu passava por ele falta e tal. Quando o Bayern pegava na bola, ele ficava do meu lado. Aí teve uma hora que ele fez uma falta, eu peguei a bola, botei a bola aqui. Vem cá, tu tá vendo o que é isso? É bola. Bola pra chutar, não é não. O cara jogando. O cara não pegava na bola quando o time não jogava. Aí, só queria te marcar. Só queria marcar. Aí, com 80 minutos, ele deu uma bobeira. 1-0. Não esperava que eu fizesse gol de cabeça. Tem isso. Mas era alemão. Mas o futebol hoje está voltando a ser esse futebol de encaixes individuais, de homem a homem, de perseguições. Já na Premier é uma tendência, no Campeonato Francês também.
E está sendo cada vez mais os clubes fazendo esse tipo de defesa, né? Que é a que mais contrarresta, assim, contrapõe o jogo de posição. Então, pode ver que todos os times agora, a maioria dos times estão fazendo isso e está incomodando bastante. O cara tem que Aí nós vamos ter que voltar a ter dribladores, ter Isso. gente que não perde bola. Mano a mano, né? Mano a mano. Você tá com ensaboado agora no time aí. Tem, ainda bem. Ai. Mas precisa, né? Porque não é toda hora. Vão ter momentos que você cria alguma situação para deixar o teu melhor driblador homem a homem. Sim. E se os jogadores entenderem, o adversário bobear, vai ser naquela que você pode decidir o jogo, né? É o que eu tento fazer como treinador, é isso, né? Dar tempo, espaço para os meus jogadores determinantes. Então, muitas vezes eu até procuro atrair a marcação para poder liberar e dar esse espaço e tempo para os jogadores que quando pegam a bola são capazes de fazer essas jogadas de gol, né? Então, é isso. Por isso que eu falo, tu ia me ajudar bastante. Se o joelho tivesse bom, mas aí não tá bom, né? O joelho tá ruim, é difícil. Tá bravo. Vem cá, vamos falar um pouco daquele time de 2019 que foi montado durante a temporada, né? Começou de uma forma e depois foi ajeitado pelo nosso querido Portuga lá. Vocês que estavam ali naquele início, você já devia conhecer todo o trabalho de lá do Jorge Jesus, por estar lá perto. Qual foi o momento da virada de chave daquele time? O momento, eu acredito que tenha sido depois do Emelec, né? Que o time ganhou nos pênaltis. E aí eu cheguei depois desse jogo, né? Eu comecei a jogar depois desse jogo, mas eu acredito que ali foi onde arrancou. O time viu que era possível, os reforços chegaram, o time começou a engrenar, começaram a criar dentro do campo conexões e relações socioafetivas importantes. E depois fora do campo também era um grupo muito forte, né? Se tornou um grupo muito forte com muito também mérito de alguns jogadores aqui que faziam bem esse ambiente e colocavam sempre a equipe acima de tudo. Então juntou ali um grupo de homens, além de ser jogadores homens, que queriam fazer história pela primeira vez. Por isso eu sempre acho que é importante renovar os elencos, porque vem jogadores com muita ambição de fazer história. Foi aquele caso, juntou jogadores assim com um sangue renovado para poder fazer história, mas eu acredito que seja depois daquele jogo. O que eu acho é que dentro daquilo que é o futebol europeu, como se trabalha, eu acho que a vinda do Jorge Jesus, ele teve um lado benéfico, que foi ele usar bem o pessoal que já tinha jogado lá na Europa, perante ao grupo, que dava para notar isso. Aí tinha Diego Alves, Rafinha, você, Pablo Mari, o próprio Arão, o Bruno Henrique, o Gabriel, aquela turma toda que já tinha passado por lá. Sim. Então, vocês acabaram se tornando referências, a referência para os outros daqui, o tipo de trabalho que eu conversei lá pro meu canal com alguns, e os caras, estavam assim meio, cara, não é mole, o Portuga exige demais e tal, mas eu acho que com o que tinha de experiência ao lado, isso fez com que todo mundo... Sim. Assim, para mim o futebol sempre é do jogador, né? Mas o Jorge Jesus, ele é muito grande. E a grandeza que ele tem aqui dentro do Flamengo nunca se verá com detalhes, porque ele não gostava que você falasse do que ele fazia e nem gravava nada e não vai mostrar nunca nada. Mas pelo que eu falava com o Diego e depois também com a experiência de outros treinadores que vieram, acho que foi a primeira vez que esse grupo de jogadores teve um cara que falava assim: é desse jeito, é do meu jeito, se der errado é culpa minha, mas tem que fazer o que eu quero. E aí deu uma direção
blindou os jogadores que eram muito expostos, né? Aqui no Flamengo, sabe que os jogadores e o clube é um clube muito exposto às críticas. E aí, pela primeira vez, os jogadores se sentiram com um caminho traçado, protegidos, mas com um caminho traçado até a vitória. E aí depois a qualidade aparece, porque sem nenhuma dúvida que aquele time só é campeão porque tinha muita qualidade. Muita qualidade. Isso aí. E tanto é que voltou a ser campeão no outro ano, né? Mas muito por mérito aí também do Rogério, com parte do que o Jorge deixou. Mas era um time muito forte por ter essa liderança tão forte do Jorge. Então foi, além de ser um europeu, de ser respeitado, de vir para o Brasil aqui mudar um pouco todo esse panorama, foi o casamento perfeito. Vocês, quando nós começavam um jogo, sentia o adversário com medo de apanhar bem? Bom, eu vou dizer por quê? Porque nós, na nossa época, entrávamos, muitas vezes os caras já, né, aquela preocupação e tal, não saber o que fazer, desesperado dentro do campo, e a gente aproveitava e metia gol neles. Eu sentia que a gente ia ganhar. Existe até alguns jogos assim que a gente achou que ia ganhar tão fácil, que foram muito mais complicados. Eu tenho alguns exemplos assim, Bahia em casa, CSA em casa, Goiás fora. A gente achava que iam ser jogos fáceis e foram muito complicados para ganhar. Ganhamos até jogando mal alguns jogos, mas ganhamos. E porque a gente sentia que a gente ia ganhar com uma certa até facilidade. E não digo soberba, mas é o que a gente estava explicando antes, né? A gente vem e vai encontrar a melhor versão desse adversário que muitas vezes não está tendo um bom campeonato, mas contra o Flamengo faz o melhor jogo do ano, né? Então isso também foi uma novidade para alguns de nós que vínhamos de fora. Mas eu acho que a preparação psicológica dava também um equilíbrio maior para a qualidade técnica que o time tinha, né? Não, sem dúvida. Assim, o Jorge é um cara muito seguro dele mesmo, do trabalho dele, e passava essa confiança pra gente. E depois a gente também, como eu falei, juntou tudo, né? A ambição, a seriedade dos jogadores e a qualidade que fez aquele time lá ser praticamente imbatível. E ele sobre aproveitar também o plantel em si, né? Sim. Porque os jogadores ficavam muito bem preparados para na hora que ele chamasse, os caras iam lá e davam conta do recado. É lógico que entrar com um time acertado é sempre melhor, né? Sim. Sempre mais fácil. Mas era um plantel curto, ele ia fazendo as rotações, assim, poupando 2 peças, 1 peça, 3 peças durante um jogo, assim, para ter segundo tempo. Era um plantel curto até então, mas altamente qualificado e com a ideia muito bem assimilada dele, né? Então, mas eu acredito que tava tudo bem mastigado pra gente. Você tem vira e mexe, por exemplo, tem assim algo do lado do Círico Simeone, que trabalhou, do próprio Dorival, do Jorge Jesus. Isso vem na tua cabeça? Isso aqui, olha, lembrei que ele falou isso para esse jogo serve e tal. Sim. Quando eu comecei a pensar em ser treinador, eu comecei a analisar o que eu gostava e o que eu não gostava dos treinadores, né? E, claro, um treinador que eu fiquei mais tempo foi o Simeone, é o que eu mais tenho por dentro. O que eu sinto é o pensamento do que ele tinha como líder, né? Mas taticamente tenho muitas coisas de todos eles. Só que depois não adianta, nós somos quem nós somos, a essência a gente não consegue copiar. Então no final eu tento sempre entender a minha característica, o meu jeito de ser e passar esse ambiente vitorioso para os jogadores. Cara, o tempo passa, né? Passa. É muito rápido, papo bom, sei lá, mas tudo tem início, meio e fim, né? Então vou dar uma escolha para você aqui. Vamos lá. Para você escolher rapidinho, pra gente encerrar. Fechado. Tá? Jogo mais marcante da tua carreira? Fora do Flamengo foi contra o Real Madrid na final da Copa do Rei em 2013, que a gente ganhou no Bernabéu, a final da Copa do Rei, jogo único.
nós ganhamos lá dentro. Aquele jogo foi o jogo mais marcante assim para mim, a nível emocional. Do Flamengo foi em Lima. River Plate. Foi contra o River. Foi aquele jogo, tava um torcedor dentro do campo jogando, não tava eu lá. Tava um torcedor. E tava um sozinho lá no Japão, às 5:30 da manhã. Acordei às 4, botei o despertador na hora que começou o jogo. Mas eu dormi mais cedo. Além desse jogo do River, foi meu último jogo da minha carreira. Eu acho que foi o jogo mais marcante. Já respondendo agora melhor essa pergunta, o jogo mais marcante da minha carreira foi o último. Foi o jogo onde eu mais me senti realizado, mais especial, mais aliviado. Foi para mim o melhor. Agora lembrando. Você sabe que eu acreditei naquele jogo do River. O Flamengo vai empatar. Depois dos 20 minutos de jogo, eu falei, o Flamengo vai empatar, tô dominando e tal. Teve algumas chances lá. Principalmente depois que o cara do River trocou 3 caras. Os caras cansaram de tanto marcar vocês. E os outros que entraram não eram marcadores. E aí o Flamengo começou a dominar. Eu só não esperava que você saísse o segundo gol na mesma hora. Não, falei, o Flamengo vai ganhar na prorrogação. E aí, pô, campeão e tal. Aí eu tô lá, acabou 6 horas da manhã, né? Eu já fui dormir porque tinha treino às 9. Aí eu toco o telefone, eu já tinha dormido, era meu filho Júnior. Pai, tá tudo bem? Eu falei, tá. Tem certeza que tá tudo bem? Eu falei, tá tudo bem. Tu acha o quê? Que eu tive infarto? Mas... O coração tá bom ainda. Foi muito emocionante. Foi. Treinador que mais te ensinou? Acho que eu ficaria com o Simeone por isso, né? São 8 anos, foi um processo a longo prazo de mentalidade, mudança de mentalidade. Então, a nível de mental foi o Simeone e a nível tático foi o Jorge Jesus. Beleza. O que o Flamengo representa na tua vida? Poxa, hoje eu diria que é a prioridade absoluta. Nos últimos 6 anos foi assim. Representa uma paixão que não tem limites, né? Tudo pelo Flamengo. Tem algum sonho como técnico do Flamengo? Tem, né? Tem. Ser campeão, botar troféu aqui dentro. É isso. Agora, você está aqui chegando, tá? O Flamengo faz um trabalho de base maravilhoso e você foi um desses que ajudou a continuidade. Já falou para muitos deles, mas você pega um que nunca viu aqui, tá? O que você falaria para ele? Qualquer garoto, um garoto da base do Flamengo, mas que não tenha passado pela tua mão. O que eu diria para ele de conselho? Poxa vida, que pergunta, hein? Tem que pensar, não, mas... eu diria a mesma coisa, que só tem um caminho. Se ele quiser ser campeão com a camisa do Flamengo, fazer história e virar eterno, como você é. Porque para mim, por exemplo, os campeões de 81 são eternos, né? Aí depois os outros todos vieram porque existem os eternos, os campeões de 81. Se ele quiser ser eterno, só tem um caminho. Trabalho pelo Flamengo. Só. Então é isso aí. Que esse menino que eu tô falando na minha frente, que trabalhe, que tenha essa paixão, que corra atrás. É o único jeito. Obrigado. Ídolo. Obrigado. Prazer grande estar aqui com você. Sucesso. Seja aqui, seja no Japão, onde estiver. Sabe que tem sempre um torcedor, né, puxando uma energia positiva para que você consiga aí Vamos precisar. A sua realização de como treinador, assim como foi como jogador. Obrigado. Ok? Obrigado aí por dar essa oportunidade para nós. Começar não é com o pé esquerdo, começar com a cabeça boa. É isso aí. Obrigado. É isso aí, galera. A gente tá aqui, muito legal esse papo com uma pessoa que a gente admira, pessoa que usou a camisa do Flamengo, usa, né, com o amor, com a paixão, que é o lema do nosso clube. Então, que a gente continue assim. Você que é torcedor, continue sempre
apoiando, porque nosso maior patrimônio é você, é a torcida do Flamengo, que tem dado essa prova a cada jogo no Maracanã. Que continue assim, que com certeza as vitórias e as conquistas chegarão. Grande abraço, até a próxima. É isso, galera. Felipe Luiz, ao lado de Zico, deu uma entrevista histórica. Comentem o que acharam, deixem um like, se inscrevam e ativem o sininho para mais conteúdo de futebol. Até a próxima!